Bom dia a todos, a todas e a todes. Estamos dando continuidade ao nosso curso sobre o pensamento de Santo Agostinho, ok? Então, nós vamos falar hoje, vamos adentrar de fato, né, algumas considerações, algumas questões colocadas por esse pensador. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a biografia do Santo Agostinho, sobre algumas influências que foram marcantes para a construção de seu pensamento, como também alguns eventos históricos que afetaram a produção do seu saber, como também sua atuação na comunidade dos cristãos. Hoje, né, nós vamos falar um pouco para vocês sobre a relação que Santo Agostinho vai fazer sobre fé e filosofia. Ok? Fé e filosofia. Então, Santo Agostinho, ele começa a modificar um pouco a sua concepção sobre o cristianismo a partir do momento que ele vai lendo alguns textos neoplatônicos. Um dos autores neoplatônicos que serão importantes para essa releitura sobre, né, o cristianismo vai ser Plotino, né? Plotino, ele coloca algumas questões, principalmente sobre a transcendência, sobre o mundo transcendental, que vai fazer com que o Agostinho ele compreenda que não existe apenas um mundo material, que não existe apenas uma verdade material. Existem também verdades que não possuem uma materialidade, ok? Então, isso vai fazer com que, dentre outras questões, que vão incorporando, né, na mente, mas também na vivência de Santo Agostinho, posições que vão fazer com que ele tome uma atitude, uma decisão, que é justamente se afastar do maniqueísmo. E esse afastamento do maniqueísmo vai fazer com que ele adentre cada vez mais a perspectiva cristã. Haja vista que os maniqueus, eles também já flertam um pouco, né, com a Sagrada Escritura, né, fazendo, logicamente, a sua leitura, Então, Santo Agostinho, ele já tinha, de certa forma, uma leitura enviesada da Sagrada Escritura, mas ele não compreendia muito, né? Com Plotino, né, neoplatônico, e as pregações que ele vai assistir de Ambrósio, né, e sua leitura de São Paulo, vai fazer com que ele compreenda, né, mais o cristianismo e tome a decisão de participar dessa comunidade, né, Então, o Agostinho, ele vai ter um elemento fundamental, que é a sua fé. Ela tem duas bases. A fé de Agostinho, ela é alicerçada por dois elementos. Primeiro, a vida, né? A vida, o testemunhar, viver a fé, viver a crença. E o pensamento, e a razão, e a filosofia. Isso vai fazer com que ele tente ligar as duas coisas, né? Que ele encaminhe, de certa forma, na sua atividade intelectual, elementos que até aquele momento ainda não tinham clareza em relação ao cristianismo.
né? Elementos que faziam parte da experiência cristã, mas que ainda não tinham sido racionalizadas ou não tinham sido pensadas por meio da razão, né? Por meio da razão. Então, nesse momento, nasce o que nós chamamos de filosofia cristã, que é o filosofar na fé. O filosofar na fé é o filosofar pensando, né, essas categorias, esses elementos cristãos, mas não apenas pensando, mas procurando também vivenciar por em prática. Daí a relação, de certa forma, da filosofia com a meditação, né? A meditação, filosofia com a prática concreta dessa meditação. E daí vem a questão também das obras, né? A grande importância da fé e das obras da prática cristã. A prática cristã. Então, logicamente que os padres gregos já tinham realizado essa tentativa de filosofar na fé, ok? Mas o Agostinho, de certa forma, vai aprofundar esse filosofar e amadurecer determinadas categorias, determinadas reflexões, determinadas temáticas que os padres gregos ainda não tinham conseguido naquele momento. Então, o Santo Agostinho ele vai se converter ao cristianismo, né? E essa conversão está ligada justamente à sua fé, à sua filosofia ligado à fé. Para ele, né, filosofar é um dom de Deus. E se filosofar é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Então, Deus, ele abençoa aquele que realiza esse ato de filosofar. Logicamente, quando a gente pensa na filosofia agostiniana, nós temos que datar essa filosofia, né? Essa filosofia. A biografia de Agostinho é uma biografia datada. Isso é importante para compreender os seus avanços reflexivos, mas também para compreender determinadas posições que ele vai ter ao longo de seu trabalho intelectual. Então, outro elemento importante seria pensar essa dialética, né, que ele vai pegar da filosofia, principalmente ligada à filosofia neoplatônica, e vai procurar incorporar no pensamento cristão, ok? No pensamento cristão. Tendo como premissa olhar para dentro de si, né? Porque o olhar para dentro de si, a interioridade, vai me revelar a luz, vai me revelar a verdade. A verdade está dentro de mim. Em outras palavras, se você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é Deus e ele está dentro de você. Então, você não precisa procurar a verdade no exterior, a verdade no mundo das aparências, mas você encontra a verdade dentro de você, né? No seu interior, aonde, por meio da meditação, por meio da introspecção filosófica, você vai encontrar o amor, você vai encontrar a Deus. E é nesse sentido, portanto, que Agostinho ele vai dizer, olha, a fé é importante para a filosofia e a filosofia é importante para a fé. Logicamente que quando ele vai fazer essa reflexão, ele acaba colocando a filosofia enquanto dialética, né? Ele reduz o sentido da filosofia enquanto a dialética, uma perspectiva da filosofia. E, de certa forma, essa redução vai ampliar
e, além de ampliar, vai reduzir também, vai ampliar a reflexão filosófica cristã, mas vai reduzir essa reflexão, haja vista que a filosofia ela tem outros campos de atuação, né? Tem outros caminhos. Mas isso vai ser importante para construir um pensamento bíblico, teológico, filosófico, na época que não se tinha, né? Não se tinha. Para ele, portanto, a fé não substitui a inteligência, né? A fé não substitui a inteligência. Mas quando ele coloca que a fé não substitui a inteligência, ele não está sendo fideísta, ok? Porque o fideísmo, ele é movido por uma perspectiva irracional. E Santo Agostinho defende a perspectiva racional. Logicamente, para ele, a fé e a razão, elas são complementares. Creio para entender e entendo para crer, né? A fé busca e a inteligência encontra, né? Nesse sentido, a filosofia de Agostinho, ela é uma filosofia que relaciona fé e razão, ok? Para ele, portanto, nós compreendemos o mundo, vivemos no mundo e temos que entender que essa vivência do mundo é como se estivéssemos carregando a cruz de Cristo, ok? Cruz de Cristo. E o filosofar é isso, é carregar essa cruz. O filosofar na fé. A filosofia cristã, né? Cristã. Por que carregar essa cruz? Porque nem tudo ele consegue explicar pela razão, nem tudo ele consegue explicar pela fé. Então, quando a razão não puder explicar, então vai pela fé, né? E quando a fé não puder explicar, então vai pela razão, ok? Tudo isso para compreender Deus, né? Para compreender o amor, ok? O amor. Então, outra parte que a gente gostaria de destacar, né, porque esse é o nosso segundo encontro, seria a sua concepção, né, de Deus, de Deus. Então, para ele, para alcançar a verdade, o homem tem que alcançar a Deus. O homem tem que ter um encontro com Deus, porque Deus é a verdade. Deus é a verdade que não se acaba, Deus é a verdade eterna, Deus é a verdade que não muda, né? Deus é ontem, hoje e sempre. Alfa e ômega, né? Alfa e ômega. Nesse sentido, Agostinho vai dizer que a existência da verdade é a existência de Deus. Nesse momento, se havia, né, que todo aquele movimento de buscar provar a existência de Deus, né? Provar a existência de Deus. Então, vários padres da igreja, filósofos, buscaram naquele momento, por meio da filosofia, da razão, colocar a prova da existência do sagrado, do transcendental, de Deus, né, por meio dessas concepções. Por exemplo, os gregos antigos já tinham colocado algumas provas racionais da existência de um ser superior. E o Agostinho ele vai pegar essas reflexões racionais, vai cristianizar e vai para além do que os autores eles tinham colocado, a partir do processo de cristianização desse pensamento. Então, para ele, para se compreender essa prova, você pode partir da exterioridade para a interioridade do espírito humano. Ou seja, vendo as coisas exteriores e vendo o meu interior.
vendo o perfeito na criação e vendo o perfeito em mim, né? Também que sou criação de Deus, não é? Criação de Deus. Então, vendo aquilo por meio do olho, né? Da visão física, e vendo por meio do olho da visão da fé, na interioridade, na relação com Deus, no momento de oração, no momento de espiritualidade, né? E outro elemento seria pensar a existência do próprio Deus sem levar em consideração essa ideia de exterioridade e de interioridade. Então, de certa forma, para sermos mais didáticos, ele vai dizer que se parte, por exemplo, de características perfeitas do mundo, né? Para se dizer que, olha, essas coisas criadas no mundo, que são perfeitas, que não têm erros, foram criadas por alguém. E essa pessoa que criou é perfeita. E essa pessoa, né, que criou, ela é perfeita, ela não é imperfeita, né? O outro seria o consenso gentio, que para ele, né, toda criatura, tudo aquilo que foi criado, a própria espécie humana confessa que existe um Criador, Deus, né? Existe alguém que criou, né? E aí, logicamente, tem os questionamentos em relação à existência, né? De onde vemos, para onde vamos, né? E para ele, todos aqueles que estão no mundo, né, compreendem que foram criados por alguém. E aí, logicamente, se no Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, todas essas civilizações, elas possuíam uma reflexão, possuíam uma ideia, possuíam uma mitologia da criação e de um Deus criador, ok? De um Deus criador. Não um único Deus, porque muitas dessas civilizações eram politeístas, mas possuíam um Deus dentro do seu panteão, que foi o criador, que foi o artífice de todos os outros e do universo. O outro elemento seria a questão do grau do bem. Né? Há vários graus de bem dentro do universo, né? E, logicamente, aquele bem que é mais superior, que é mais supremo, é o perfeito, que foi aquele que criou os demais, Deus, ok? E, posteriormente, vem ser o quarto, que prova a existência de Deus, que vem ser o seu amor, o amor de Deus. Porque nós procuramos Deus, procuramos preencher o vazio que existe no nosso interior. E esse vazio só é completamente preenchido pelo amor de Deus. Ele não é preenchido pelo amor humano, ele não é preenchido, né, pelos bens materiais, ele é apenas preenchido pelo amor de Deus. Quando não nos preenchemos com esse amor, vivemos um vazio existencial, né? E buscamos na materialidade preencher algo que não vai preencher, porque esse vazio intrínseco só vai ser preenchido pelo amor perfeito de Deus. Né? Por isso, nosso coração é inquieto. Por isso, ser feliz e conseguir a plenitude dessa felicidade para Santo Agostinho se dá apenas na proximidade, na relação com esse amor, que é o amor de Deus. Só Deus é imutável, né? Só Deus é perfeito, né? Para Agostinho. E conhecer esse Deus e ter intimidade com esse Deus é alcançar essa felicidade plena, né? Essa felicidade plena. Porque toda positividade, todo bem vem de Deus para Agostinho. E essa positividade, esse bem
que provém de Deus, podemos encontrar na criação, né? E, logicamente, na criação, nós conseguimos verificar os limites, né, dos seres criados, dos seres criados. Por isso, né, para ele, quando se perguntou na Sagrada Escritura quem é, né, Moisés, mas como é que eu vou dizer, se alguém perguntar, quem foi que te falou isso? E aí Deus diz, Moisés, diga, eu sou aquele que sou, né? Eu sou aquele que é, ou seja, o eterno, imutável, o que não tem face, o que tem todas as faces, né? Eu sou aquele que é, né? Aquele que está presente antes do tempo, antes do universo, né? Antes de tudo que foi criado, eu que criei, né? Então, compreender, portanto, que essa concepção, né, de Deus de Santo Agostinho vai permear, de certa forma, todo o seu trabalho e vai ajudar a compreender, né, a sua filosofia cristã que ele vai construir ao longo de seu percurso filosófico, teológico, pós a sua conversão, né? Pós a sua conversão. Então, agradeço a todos e a todas. Nós encerramos a segunda parte e na terceira parte nós vamos falar um pouco sobre o tempo e a memória em Santo Agostinho. Então, um grande abraço a todos, a todas e a todos, e até o nosso próximo encontro.